Olá, eu sou o professor Rosildo Bonfim, professor de Direito Processual Civil e Direito Processual do Trabalho. Queria convidá-los para a palestra que eu e a professora Ana Paula de Araújo iremos ministrar no auditório da CAART no dia 1º de abril às 18 horas. É gratuito, ninguém precisa fazer inscrição, é só chegar, sentar lá para nos ouvirmos. A professora Ana Paula de Araújo é uma excelente professora de Direito Previdenciário, especialista, estudiosa há anos do tema, estará lá palestrando comigo e nós vamos esclarecer esses mitos da reforma da Previdência e vamos verificar o que é verdade e o que é mentira sobre o que anda espalhando-se aí na mídia, ok? Bom, vamos falar do nosso tema de hoje. Nós estamos no terceiro vídeo sobre a reforma da Previdência. E nesse terceiro vídeo, o que eu quero convidar os senhores? Para discutir um termo que está toda hora nas mídias, extremamente pomposo. Nós vamos tirar esta pompa desse texto. Vamos mostrar uma linguagem popular o que quer dizer a desconstitucionalização do tema previdenciário. Que toda hora você escuta isso na imprensa. O que é desconstitucionalizar um tema? É pegar um tema, como o da Previdência, que está escrito dentro da Constituição, e retirar esse texto da Constituição Federal e colocar numa lei complementar, ok? Isso aqui é desconstitucionalizar. O tema é pomposo, mas em linguagem simples é retirar o tema que está dentro da Constituição Federal e colocar numa lei complementar, por exemplo, como se requer com a reforma da Previdência. E aí a primeira questão que os senhores devem pensar, principalmente quem não é da área do direito, é o seguinte: que consequência tem tirar o tema da Previdência que está dentro da Constituição Federal e alocar numa lei complementar? Bom, a consequência, eu digo aos senhores, para eu reformar a Constituição Federal, alterar a Constituição Federal, eu preciso, na verdade, de 308 votos dos 513 deputados da Câmara dos Deputados e preciso de 49 votos dos senadores. São 81, eu preciso de 49, que são 3/5. Ou seja, eu tenho uma votação muito grande, é muito difícil alterar. Por isso que os senhores estão escutando toda hora nos jornais a dificuldade que o governo tem para conseguir votos para reformar a Previdência. Se eu tiro o texto da Previdência da Constituição Federal e coloco numa lei complementar, reduz a quantidade de votos para toda vez que o governo quiser alterar texto da Previdência. Se for para lei complementar, como se pretende com a reforma da Previdência, ao invés de 308 votos dos deputados, eu preciso apenas de 257 votos. E ao invés de 49 votos de senadores, eu preciso apenas de 41 votos. Vocês percebem, então, que é muito mais fácil alterar questões previdenciárias quando essas questões estão em lei complementar do que dentro da Constituição. Então, por isso que se quer desconstitucionalizar, tirar o termo de dentro da Constituição Federal. Por quê? Será mais fácil para o governo alterar e mexer na sua vida que está lá do outro lado da tela me assistindo. Essa é a primeira consequência. Porque, volto a dizer, para alterar a Constituição, 3/5 da Câmara dos Deputados e dos senadores, que dá 308 votos numa casa, 49 na outra. Se for lei complementar, maioria absoluta. O que é maioria absoluta para quem não é do direito? É 50% dos deputados mais um. Então, como lá são 513 deputados, basta 257 votos. E 41. Bacana? Ah, professor, entendi o que é desconstitucionalizar. O tema é difícil, é pomposo, mas é simples quando se tem uma linguagem de fácil acesso que abrange toda a população. Bacana, professor, entendi. Agora, que outras consequências nós vamos ter quando as questões previdenciárias ficam inseridas em lei complementar? Veja, eles querem alterar o artigo 201 da Constituição Federal,
onde no parágrafo 1º eu vou ler o texto para os senhores entender e explicar a consequência. Escrito no parágrafo 1º. A lei complementar de que trata o caput disporá sobre a organização e o funcionamento do regime da Previdência. Então, uma lei complementar não estará na Constituição. E o que esta lei poderá discutir? E aí que é gravíssimo, senhores. Está lá no parágrafo 1º. Ela pode discutir rol dos benefícios e serviços aos beneficiários. Então, uma lei complementar, se ela pode discutir os benefícios, ela pode, uma lei complementar, por exemplo, retirar um benefício. Reduzir, por exemplo, mais ainda o benefício da prestação continuada, que é aquele valor, hoje, de até um salário mínimo, que idosos que só recebem a renda familiar, 1/4 do salário mínimo, têm direito a receber. Então, numa lei complementar, pode chegar, não é um salário mínimo, não, é R$200. Com a emenda não querem passar para R$400 até 60 anos e passar a ser um salário mínimo quando você tiver 70 anos de idade? Pode fazer isso. Mas mais, a lei complementar vai poder estar lá escrito no inciso 2, requisitos de elegibilidade para os benefícios contempla idade mínima. Então a lei complementar pode alterar a idade mínima. Não é 65 não, é 80 anos para você se aposentar. Tempo de contribuição. Não é 40 anos não, é 45 anos. Regras de cálculo de aposentadoria, atualização, período em que sua aposentadoria vai receber reajuste. Então, pode vir uma lei complementar e dizer que o benefício do INSS vai ser reajustado de 4 em 4 anos. Isso tudo dentro de uma lei complementar, porque é mais fácil o manejo de alteração desta lei complementar. É isso que nós temos que verificar. Aí você vai me perguntar, mas, professor, eu tenho ouvido alardeado aí na mídia que esta reforma da Previdência, nós vamos perder um pouco, mas vamos aumentar os postos de serviço no país. Para comigo, vamos raciocinar. Não precisamos ser juristas, vamos raciocinar. Esta mesma questão foi colocada na reforma da Previdência. Foi nos colocado que a reforma trabalhista, não a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, iria suprimir direitos do trabalhador, mas em contrapartida iria aumentar os postos de serviço. Não fora isso que foram dito para a gente? Pois é, esta semana o IBGE noticiou que o desemprego no Brasil não caiu, subiu. De 11,6%, a taxa passou para 12,4%, que representa mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. Suprimiram o teu direito e não deram a contrapartida que foi combinada, que foi proposta pelo governo. Você acredita, com sinceridade, você acredita que esta mesma questão que está se propondo na reforma trabalhista, que todos têm que perder parte de seus direitos para aumentar os postos de serviço e podermos manter a previdência para pagar os nossos filhos e os nossos netos? É óbvio que não. Porque essa proposta já foi feita na reforma trabalhista. Mais uma vez iremos perder direitos e não termos contrapartida. Então eu digo, senhores, olhem nos meus olhos, não acredite nessas mentiras. Isto já foi provado na reforma trabalhista. Volto a dizer o número, aumentamos o desemprego nesse trimestre para 13,1 milhões de desempregados. Não podemos cair nessa questão. Vamos explicar, para finalizarmos, nos próximos vídeos, como é que se compõe realmente os créditos referentes à Previdência Social. Mas por hora eu quero deixar claro, não podemos nos impressionar com proposta. Acorda a população. Vamos sair às ruas. Vamos protestar. Não podemos deixar que façam de nós, povo brasileiros,
de massa de manobra. Eu espero você